Queridos, vamos dar continuidade, né? Nessa segunda parte da nossa aula de hoje. Estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, né? O segundo evangelho da nossa Bíblia. Sabemos aí, né, que há uma grande consideração que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, onde nós temos informações, ou vemos, né, ao ler e estudar, que tanto Mateus quanto Lucas bebeu da fonte aí de Marcos, né? Então, Marcos, ele tem aí algumas características, né, e peculiaridades. Primeiro, Marcos, irmãos, é o evangelho da ação, né? Nós vamos ver Marcos falando de um Jesus em atividade, orando, curando, expulsando demônios, né? Então, Marcos, ele é o evangelho da ação, né? Não é um evangelho de longos discursos, né? Mas ele é o evangelho da ação. Ele vem falar, apresenta Jesus como verdadeiro Filho de Deus e um Jesus ativo, né? Trabalhando, fazendo, orando, curando, expulsando demônios. Então, por isso que é conhecido como Evangelho da Ação, né? Então, ele tem um estilo literário, né? Jornalístico e cheio de energia. A leitura do Evangelho, ela é atraente e cativante, né? Pelo seu vigor, não contém genealogia, né? Eu já falei isso aqui nas aulas passadas, porque Marcos ele escreve para os romanos. Os romanos era muito direto, né? Quer saber o que faz, como que é a ação, né? Os romanos ele era muito ativo, né? Diferente dos judeus que queria saber, Jesus é rei? Quem é esse rei? De onde ele veio? Qual a linhagem, né? Então Marcos não tem essa necessidade, tendo em vista que ele escreve para os romanos, então ele já começa o livro direto, né? Falando de Jesus homem, mas é filho de Deus, que é o evangelho que tem o princípio é ele, né? Então, ele vem anunciar Jesus como as boas novas, né? Então, ele tem essas características. Marcos, ele cita apenas 16 vezes o Antigo Testamento, diferente de Mateus, lembra, né? Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento. Ele relata a, apenas 8 parábolas das 41 do total, né? Que nós temos aí nos sinóticos. Nós vemos que Marcos, ele relata somente 8 parábolas. No entanto, ele vem falar sobre 18 milagres, né? Ele fala mais do que qualquer outro evangelista dos milagres de Jesus, né? Ele emprega 10 latinismos, né? Ó, em 12:42 ele narra as duas moedas que equivalem a um quadrante, né? Que era uma moeda romana. Outro exemplo é o pretório, palavra caracteristicamente latina, né? Ó. Então, ele traz aqui algumas latinismo, né? E há um problema textual, levando pela crítica textual, que no final do Evangelho, capítulo 16, do verso 9 a 20, não consta no original, né? Nós temos uma nota para falar sobre isso depois, lá no final, né? Vocês vão ler lá no final da aula de hoje. Nós temos uma nota sobre isso, né? Que é tido como um problema textual, né? Porque os versos de 9 a 20 do último capítulo eles não constam nos originais, né? Então, é também algo aí que acaba se tornando peculiar do Evangelho, que é o único que tem essa nota aí, né? Eu gostaria de deixar algo aqui para os irmãos, muito interessante. Eu comecei a falar, mas eu queria falar com detalhes, para vocês marcarem aí, tá? Nós temos essa informação de Vernon, que ele vai dizer assim, ó, há 3 começos que a Bíblia menciona, tá? Quais são esses 3 começos que a Bíblia menciona? João 1:1, no princípio era o Verbo. Esse é um começo. Esse princípio, ele está antes do tempo. João vem apresentar, né, um princípio antes do tempo.
no bojo da eternidade. Ele não pode ser datado, né? Então, quando João fala no princípio era o verbo, não tem uma data para isso, né? Então, ele vem falar aqui desse princípio, um princípio da eternidade. Ele não pode ser datado. O segundo princípio que nós temos na Bíblia é Gênesis 1:1, tá? Que, né, ó, segundo princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse começo é quando nós movemos da eternidade para o tempo. Então, diferente de João 1:1, aonde vai falar no princípio era o verbo, que nós estamos aí numa denotação eterna, de eternidade, aonde nós não datamos. Agora, Gênesis 1:1 já é possível achar uma data, né? Porque nós vemos ele falando agora sobre um tempo a qual se move da eternidade para o tempo humano, né? Ó, apesar de nenhum estudioso, né, e nenhum estudo, nós conseguimos achar a data desse princípio, né? Ó, mas é já no nosso tempo, ok? Né? Não é na eternidade, é no tempo da criação. Então, nós não temos essa data de Gênesis 1:1, mas nós sabemos que já não é a eternidade, é o tempo da criação, ok? Agora, o terceiro princípio que nós temos na Bíblia, né, ó, é o Evangelho de Marcos que nós estamos vendo. Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse princípio, ele começa quando Jesus se fez carne. Jesus Cristo é o Evangelho. Esse princípio pode ser datado, né? Então, Marcos fala do princípio do evangelho, porque o evangelho estende-se à obra de Cristo por meio do seu Espírito e a sua igreja, conforme a gente vê os relatos, por exemplo, da história da igreja em Atos, não é? Então, a parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Então, eu queria deixar aqui essa informação, né, de uma forma mais detalhada, para enriquecer o nosso conhecimento. Tá bom, queridos? Amém? Então, interessante, né, que Marcos ele vem pregar esse evangelho, vem falar com esse evangelho de uma forma muito peculiar dele, né? Ó. Então, Marcos ele escreve o Evangelho para os romanos, né? Que dava grande importância à concisão, vai direto ao assunto. Então, ele anuncia, né? Ó, já no primeiro versículo, ele destaca o título pleno do Senhor, que abarca a sua humanidade, a sua missão redentora e a sua divindade. Então, ele é plenamente homem, Jesus, ele é o ungido de Deus, que é o Cristo, e ele é plenamente divino, filho de Deus. Né? Tudo isso nós temos no começo do Evangelho de Marcos. Né? Então, Marcos ele inicia a sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Né? Sem essa gloriosa doutrina, né, como diz John Charles Riley, nós não teríamos nada sólido debaixo dos nossos pés. Olha que interessante, né? Então, nós precisamos dessas informações e é muito interessante, muito relevante aí o que Marcos deixou para nós, né? Então, Marcos inicia sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho, né? Então, eu quis trazer essa informação porque está dentro ainda aqui, né, dessas peculiaridades de Marcos, né, no seu Evangelho. Tá certo, meus queridos? Então, o propósito de Marcos, né, ó, nós não temos um propósito assim definido, né, do Evangelho, porém nós entendemos, né, na carta e com alguns estudos e estudiosos afirmam que Marcos ele teve alguns propósitos específicos. Primeiro, né, fazer um serviço de discipulado, tá? Uma, um papel, não é serviço, né? É o nome errado de usar, né? Mas um papel de discipulado, um papel de ensino, sabe aquele negócio de catequizar, né?
de ensinar, de pegar o princípio e ensinar o evangelho. Então, um dos propósitos do evangelho de Marcos é esse, né? Nós também temos um outro propósito que é para poder fortalecer os cristãos que estavam em fase de sofrimento por conta das perseguições, né? Então, também podemos entender que Marcos escreve, né, para esses cristãos, ajudando ali nesses momentos. Mas, sobretudo, o grande propósito que nós vemos no Evangelho de Marcos é poder falar das boas novas de Jesus, né? Ele vem falar sobre arrependimento, conduzindo as pessoas à fé cristã através do arrependimento. Então, Marcos ele vem pregar Jesus e para uma vida com ele, ele anuncia que nós devemos nos arrepender e aceitar as boas novas, quer dizer, aceitar o evangelho. Então, esse é uma dos principais propósitos, né, do Evangelho de Marcos. O tema central do seu Evangelho, né, é, ainda continua dentro dessa linha, é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele vem falar do Evangelho de Jesus Cristo, não tem outro tema, né? Então, ele vem falar sobre esse poder, né, de ser aquele que menciona, trazendo a sua introdução, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? O verso-chave é: pois o próprio Filho do homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, nós temos essa informação aí na apostila, tá bom? Então, o tema central do Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é anunciado por Marcos, né? Aí nós temos algumas informações que nós denominamos como teologias, ou teologia do livro, né? Que é a teologia do Evangelho, né? A teologia do Evangelho de Marcos. Nós vimos lá em Mateus, por exemplo, né, quais eram a teologia de Mateus, né? E nós temos também a teologia de Marcos. Então, a gente, numa panorâmica, né? Gosto de usar bastante essa palavra para entender, né? Que não é uma sistematização, mas uma forma panorâmica. É correto dizer, né? Que a teologia de Marcos apresenta Jesus como servo, ok? Né? Diferente de Mateus, lembra? Mateus, Jesus era quem, irmãos? Valendo nota aí, quem era Jesus em Mateus? Né? Jesus é apresentado como o rei, ok? Né? No Evangelho de Mateus, Jesus é rei. No Evangelho de Marcos, a teologia de Marcos é Jesus é o servo. Lembra que nós já falamos aqui no começo sobre esse evangelho de ação, né? Ó? Então, Marcos vem mostrar Jesus todo momento servindo, né? Curando, orando, expulsando demônio, servindo a população, servindo a, a, as pessoas, né? Que estavam ali rodeando e as multidões que o seguia. Então, a teologia do Evangelho de Marcos dá destaque a um Jesus servo, ok? Né? Ó? Um Jesus servo, né? Ó? Cuja missão se concentrava nas realizações da milagrosa em favor de um povo sofrido. Então, essa é uma das teologias do livro, né? Ó, alguns dos princípios ou dos principais temas da sua teologia. Na página 396, nós temos aí algumas, alguns dos principais temas da teologia que nós encontramos aí no Evangelho. Primeiro, né, o Filho do Homem, né? Esse título ocorre em todo o Evangelho, cerca de 80 referências, sempre utilizada por Jesus. É uma expressão traduzida do aramaico Bar Nasra. Alguns estudiosos creem que o título surgiu de Daniel, capítulo 7, 13, 14,
quando apareceu diante do ancião de dias, um como o filho do homem, que foi dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações, línguas o servirem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será destruído. Em Marcos, esse título que expressa o aspecto humano da obra de Jesus é usado para Jesus 14 vezes, sendo que 9 vezes se referem ao sofrimento e à morte de Jesus. Então, a primeira teologia aí, né, primeiro ponto aí, de temas teólogos que nós vemos aí no livro, né, é o Filho do Homem, né, ó, que nós vemos aí 80 vezes, né, falando sobre isso, né, 80 referências. Segundo, Filho de Deus, né, ó, embora Marcos destaque a humanidade de Jesus, a sua divindade também recebe uma atenção importante. Esse título aparece já na introdução, né, como a gente já falou aqui, né, ó, de Marcos 1:1, que percorre por todo o evangelho, né, e culmina nos lábios do centurião ao pé da cruz. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, né? Então, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus, que se relaciona intimamente com ele, né? E recebe a confirmação e declaração do Pai no Monte da Transfiguração, nas seguintes palavras: Este é meu filho amado, e ele ouvi, né? No capítulo 9, verso 7, tá bom? A segunda, terceira teologia, né, do livro, o significado da cruz. A cruz, ela ocupa o lugar central em Marcos, né? O evangelista, ele dá uma grande importância à morte e à ressurreição de Cristo. Marcos, ele relaciona o discipulado com o sofrimento e a morte, né? Trazendo os textos aí na apostila, tem para vocês conferir, né? Ó, capítulo 8, 9, 10. Então, quando da crucificação, Marcos relata uma série de acontecimentos extraordinários. As trevas, os dois gritos de Jesus e a cortina rasgada no templo, e a declaração do centurião, no capítulo 15, verso 39. Outra teologia é a fé, né? Jesus procura a fé naqueles que querem segui-lo, o que é um elemento distintivo no evangelho. Muitos foram curados de acordo com a sua fé em Jesus. Outros foram repreendidos pela falta de fé, como os discípulos, por exemplo, né? E a fé não é só ligada à cura, mas também à salvação, como nós vemos no capítulo 5, no capítulo 10, capítulo 5, 34 e 10, 52, né? Então, outra teologia do livro, o reino de Deus, né? Este, este tema é o mais destacado em Mateus e em Lucas, mas em Marcos também recebe um destaque onde o reino de Deus tem o significado de um Deus presente e ativo, né? Então a gente vê um reino de um rei ativo, presente e acima de tudo acessível, ok? Né? Ó, não é um rei que não tem acesso, é um rei acessível, né? Ó, então, o reino de Deus, né? Que nós temos um destaque maior em Mateus, por exemplo, mas aqui no livro de Marcos, ele traz também esse significado de um Deus presente, né? Ó, de um reinado de um Deus presente, né? O tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo, como nós vemos no relato aí no capítulo 1, verso 14 e 15. A entrada neste reino é possível mediante o arrependimento e fé. O reino de Deus é caracterizado pela humanidade, serviço e amor, que é o maior mandamento. Jesus admite que alguns estão próximos do reino. A consumação do reino de Marcos A consumação do reino para Marcos também tem uma característica escatológica, que será precedida de sinais, como ele relata no capítulo 13, né? Ó, já aí partindo para o finalzinho do seu evangelho. Agora nós temos aí uma estrutura, né, do livro, tá bom? Nós temos aí
uma estrutura do livro que é praticamente uma divisão, né? Um esboço aí da divisão do livro, né? Então, o Evangelho de Marcos ele pode ser dividido em 4 seções, né? Quais são elas? Introdução, que é o capítulo 1, versos 1 a 13, né? Uma introdução fenomenal, né? Marcante, como nós já falamos aqui, ele já vai direto ao ponto, né? Qual que é o propósito do Evangelho, né? Então ele já vem anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ó. Então a introdução ela já vai direto ao ponto, né? Então nós temos essa divisão. A segunda é o ministério de Jesus na Galileia, né? A mensagem de Jesus no início do seu ministério na Galileia é de que o reino está próximo, né? Ó, e que todos deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Mais uma vez, o Evangelho da ação, né, como é o Evangelho de Marcos, vai direto ao assunto, né? A outra divisão é o ministério de Jesus na Judéia. Agora, o capítulo 10 a 15, o ministério de Jesus em Jerusalém é caracterizado pelo confronto com vários grupos e autoridades judaicas, como os saduceus e escribas. O capítulo 13 é considerado por alguns como o pequeno Apocalipse, né? Ó. Então, essa divisão aí é importante, né? Ó. Nós temos essa informação. O capítulo 13 é conhecido como o pequeno Apocalipse, né? Ó, com um sermão profético que pronunciava aos acontecimentos pertinentes à segunda vinda de Cristo. Então, nós temos aí essa informação. A segunda, a terceira, a quarta divisão da estrutura do livro é a narrativa da paixão, ressurreição e ascensão de Cristo, do capítulo 15 ao término, né, do capítulo 16 ao 20. Então, Jesus é preparado pelos soldados para a crucificação e obrigam Simão Cirineu a carregarem a cruz. Após a morte de Jesus, o centurião romano faz uma grande declaração sobre Jesus. Marcos destaca também a preocupação das mulheres com a remoção da pedra que ficava na entrada do túmulo, para que elas pudessem embalsamar o corpo de Jesus. Ficam assustadas diante do túmulo vazio e ouvem as boas notícias de um jovem dizendo que a quem elas procuram não estava mais lá, havia ressuscitado. As aparições de Cristo ressurreto se precipitaram com Maria Madalena e posteriormente aos 11 discípulos que receberam a incumbência do ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém? Olha que coisa linda, né? Então, o livro, ou melhor, né, o Evangelho de Marcos, ele tem essa estrutura, né, essa divisão, né? Nós temos a introdução, o ministério de Jesus na Galileia, depois na Judéia, e depois a paixão de Cristo, né, que é a sua ressurreição e a sua ascensão, né? Ó. E nessa última divisão, né, ó, nós temos aí a grande declaração do centurião, né? Vamos ler lá? Marcos 15:39 lá no finalzinho, né, do Evangelho. Marcos 15:39. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Né? A declaração do centurião, né? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus, né? Esse homem era o Filho de Deus. Então, nós finalizamos aí, então, essa parte da estrutura de Marcos, e nós já estamos aí partindo para o final da nossa aula, né? Achei que oração aqui. Nós já estamos partindo aí para o final, e nós temos então o anexo, né? O que é esse anexo, né? Do Evangelho de Marcos? É um relato, né? Ou uma explicação sobre o que acontece dos versos 9 a 20 do capítulo 16, tá bom?
Então, esse anexo, ele não é, não é encontrado, né? Não contém nos escritos originais, tá bom? Então, por isso, a necessidade desse anexo para poder você se inteirar do assunto e saber que entre as particularidades do Evangelho de Marcos, nós temos essa, né? Que alguns versos não está nos escritos originais, né? Ó, então, o texto final de Marcos ele é considerado textualmente duvidoso, por não constar nos melhores e mais antigos manuscritos gregos. Algumas versões, como a edição Revista Corrigida Almeida, de 1944, não coloca o texto entre conchetes como outras versões o fazem. O uso dos conchetes na crítica textual significa que o texto provavelmente não foi escrito pelo autor, né? Então, acredita-se aí num acréscimo, né? O uso dos conchetes não indica que o texto seja apócrifo, não questiona a sua inspiração, mas apenas que o texto tem uma inserção de autor diferente, ok? Tá bom, queridos? Então, é isso, né? Ó. Então, está aí colocado, muito bem colocado aí, né? Ó, essa questão, né? Ó. Ele não é apócrifo, né? Esses versos, não tem as suas, não tem a sua, não é questionado a sua inspiração, né? Mas simplesmente a autoria, se foi Marcos ou não, tá bom? Então, é importante ressaltar que a carta aos Hebreus, né, por exemplo, cuja autoria é desconhecida, não é questionada, questionada, né, né? credibilidade ou Credibilidade. veracidade. O mesmo que se podemos dizer da maioria dos salmos, dos livros dos reis, das crônicas, dos juízes, de Samuel e de outros livros cuja autoria é questionada. Então, a versão mais moderna da Bíblia Shed e outras colocam uma nota explicativa no rodapé da página. Os cristãos que utilizavam uma versão mais antiga, sem qualquer referência a este problema, não tinham qualquer ideia sobre o assunto. Hoje, porém, né, ó, com a publicação de vários tipos de Bíblia, de estudo, qualquer leitor da Bíblia vai se deparar com um comentário abordando este problema textual. Então, os melhores e mais antigos manuscritos omitem os versos 9 a 20. Entretanto, a maioria dos manuscritos contém o texto, como o que encontramos na versão Almeida, isto é, com a inclusão desses versículos. Então, esse texto entrou nas versões em português através da edição do texto grego de Erasmo, chamado Textos Receptus. Até a época dessa publicação, os manuscritos mais antigos e fidedignos do Novo Testamento ainda não haviam sido descobertos, ok? Então, temos aí alguns argumentos, né, que tem sido levado contra a originalidade desse final. Os manuscritos Vaticano, o Sináitico, os manuscritos 304, os mais antigos e melhores manuscritos omitem o verso 9 a 20. O vocabulário deste final, devido do resto do livro, porque contém expressões que não são típicas de Marcos, ok? O verso 9 tenta explicar quem é Maria Madalena, o que é estranho, já que ela é mencionada no verso primeiro do mesmo capítulo, né? Então, o verso 9 parece indicar o começo de uma unidade literária independente. O escritor Broads, ele informa que há em alguns dos manuscritos e nos pais posteriores da igreja variação e outros com um final de dois términos diferentes. Um final curto, o outro longo, com uma interpolação. Isso sugere que há algum tempo houve incerteza quanto ao final de Marcos. Se este argumento convence, a questão é saber quem foi o final, né,
A questão é saber qual foi o final original do Evangelho de Marcos. Então, algumas possibilidades são apresentadas, né? Aí, Marcos foi impedido, né, pela perseguição, prisão e morte. Então, talvez ele não tenha terminado o Evangelho. Então, uma outra pessoa, né, um outro autor terminou o Evangelho, né, e deu continuidade, escreveu e concluiu o Evangelho. Então, é uma possibilidade, né? Ó. Geralmente é aceito que a última página tivesse sido mutilada, como o Evangelho foi escrito em forma de códice, né, de livro, é possível que a última página tenha sido acidentalmente arrancada, né? Ó. Então, nós temos aí alguns outros argumentos, né, ó, de possibilidades sobre esse acréscimo que há no Evangelho de Marcos. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Que essa passagem panorâmica pelo livro, pelo Evangelho de Marcos, né, venha trazer aí bastante enriquecimento ao seu conhecimento e não só ao nosso conhecimento, mas também edificando a nossa fé e trazendo lições para nossas vidas aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sim. Eu já estou com a apostila nova, tá bom? Já vou estar entregando para vocês aí no dia da prova, que é na nossa reunião, tá bom? Ah, então, ao entregar a apostila, né, nós precisamos aí já validar as mensalidades, tá bom? Então, quem quiser esperar o dia da apostila não tem problema, né? Mas quem quiser já ir também ir fazendo, então esse mês aqui nós já temos um investimento aí, tá bom? E seguimos aí os meses seguintes, né? Como a gente fez no módulo passado. Então, a partir da nossa reunião, né? A partir da nossa reunião, que é a prova, nós já estaremos aí no módulo 2, tá bom, queridos? Então já vamos dar continuidade aí no módulo 2, né? Que finalizando, nós já temos aí a primeira formatura, que é a formatura da teologia básica, tá bom? Essa é bênção, né? Estou com bastante expectativa para isso. Será um tempo muito precioso aí, em nome de Jesus. Nós temos aí mais uma jornadinha pela frente, né? E querendo Deus aí, até no meio do ano, a gente encerra, termina, né? E vamos conseguir entregar tudo para a convenção, as provas, os aprovados, né? Em nome de Jesus, que serão todos. Amém? Amém. Bom, Amém. nós nos vemos novamente na sexta-feira, se Deus permitir, com o estudo aí, né? Continuando o estudo aí dos sinóticos, a qual nós vamos ver, então, o Evangelho de Lucas na sexta-feira. Tá bom? Boa leitura, bons estudos. Qualquer dúvida, só perguntar para o David aí. Ó, gostei. Dá uma folga para Lorena, né? Depois a gente volta para ela. O Wagner também, né? Ó, tá só de boa aí, né? Vai lá, babá. Queridos, Deus abençoe. Uma boa noite para todos, viu? Uma boa semana e o resto de semana. Nós nos vemos novamente aí na sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração. Amém. Com Deus. Deus abençoe. Amém, Paz pastor. a todos. Tchau, tchau. Todos aí. Pastor. Amém. Paz. E ainda eu vou orar numa casa agora, tá bom? Interceda por mim aí. Amém. Glória a Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.